Graça e paz a todos vocês. Vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus. Ainda no Salmo 73, eu quero ler com vocês apenas o versículo 3, que diz o seguinte: Pois eu tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Estamos fazendo a nossa leitura, acompanhada deste livro, Um Ano com Salmos, de Elben Lenz César, e nós vamos pensar hoje sobre a inveja dos novos ricos, ou inveja dos arrogantes. Em meio a um desabafo pessoal, um dos mais bem escritos que nós podemos ver na palavra de Deus, na Bíblia, o autor aqui do Salmo 73, ele tem a coragem de fazer uma análise da sua vida e fazer uma confissão de pecado por escrito. Porque ele diz, eu tive inveja. E talvez nós poderíamos colocar 3 perguntas diante desta declaração do salmista. Quando ele diz, eu tive inveja, poderíamos perguntar para ele, desde quando? Ou, de quem? Ou então perguntar, por quê? Nós poderíamos responder a primeira pergunta pensando que havia uma possibilidade desse tempo, ou desde quando, ser muito tempo. Porque ele já havia causado, talvez essa inveja já teria causado um transtorno emocional e espiritual ao salmista, porque ele já estava dizendo que por pouco os seus pés não escorregaram. Então a inveja provavelmente já vinha de algum tempo que levou ele a chegar a esse ponto. E para responder a segunda pergunta que nós poderíamos colocar diante do salmista é de quem? Ora, essa resposta ela está explícita no texto, porque ele fala que tive inveja dos arrogantes, ou até mesmo em outra versão diz dos dissolutos. Ele teve inveja dessas pessoas. Ora, como é possível uma pessoa que canta, dirige o louvor na casa de Deus, toca instrumentos, ele tocava harpa ou lira, um homem que ora, um homem que lê a palavra de Deus, como pode um homem desse ter inveja? Principalmente inveja daqueles que são ímpios, daqueles que não seguem de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso está passivo de acontecer conosco também. Não só com o salmista, mas com todos nós. E para responder à última pergunta, por quê? Por que ele teve inveja? Ora, nós devemos pensar que, sem dúvida nenhuma, essa inveja foi provocada por uma crise. Uma crise na qual o salmista estava vivendo. Por quê? Por algum descuido, ele deixou de alimentar a sua vida espiritual com aquilo que realmente importa para ele. Às vezes isso pode acontecer conosco. Quando nós deixamos de alimentar corretamente a nossa vida espiritual, nós ficamos olhando a comida alheia, ou seja, ficamos desejando algo que não é bom para nossas vidas. Então, provavelmente, essa crise existencial que o salmista estava vivendo pode ter sido provocada por um sentimento de inferioridade, quando ele viu os outros prosperando, pode ter sido provocado por um cansaço religioso, porque tem muitas pessoas que confundem servir a Deus com religiosidade. Então, tudo isso pode ter provocado ali no salmista essa crise. Talvez também o que pode ter provocado uma própria influência externa na vida dele. Então nós temos que entender que o salmista ele não tinha só essa crise para si, porque isso não é um problema só dele, é um problema meu. É
É um problema seu, é um problema nosso, que todos nós estamos sujeitos a sofrer. Agora, nós não podemos ter inveja. Nós devemos ter, aliás, nós podemos, estamos passíveis de ter algum tipo de crise, sim, sem sombra de dúvidas, nós somos seres humanos. Contudo, nós devemos analisar as nossas vidas diante dessa situação. Porque Deus nos dá uma palavra muito importante, que nós devemos viver de maneira preventiva. É melhor do que a maneira corretiva. Quando nós lemos alguns textos da palavra de Deus, a gente vê Deus falando para a gente viver de uma maneira preventiva. Lá no Salmo 37, versículo 1 e 2, por exemplo, diz assim, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, e como a relva verde, logo murcharão. Então nós devemos ter uma vida de prevenção. Não tenha inveja dos perversos. Não tenha inveja deles, porque assim como o capim, eles logo secarão, e como a relva verde, logo murcharão. E aí nós podemos ler outros textos. Eu quero ler alguns textos com você, para que você possa entender do que Deus espera de nós, uma vida de prevenção diante das situações que nós estamos vivendo. Porque quantas pessoas vão prosperar à nossa volta? Muitas pessoas podem prosperar e nós ter o mesmo sentimento que o salmista. Vou ler para você agora Provérbios capítulo 3, o versículo 31 e o 32, que diz assim: não tenha inveja dos violentos, nem imite a sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece a sua amizade. Então, é um texto bem interessante para nós. Um outro Provérbios, escrito por Salomão, diz assim, Provérbios, nós vamos ler aqui Provérbios 27, versículos 17 e 18, que diz assim: não tenha nem um pingo de inveja de gente rebelde. Não tenha nem um pingo de inveja. Não tenha nem um pingo de inveja de gente rebelde, mas mergulhe de cabeça no temor do Eterno. É lá que seu futuro está garantido e a sua esperança não será frustrada. Queridos, veja o que a palavra de Deus está dizendo para você. Não tenha um pingo de inveja dos perversos, mas mergulhe em Deus. Mergulhe no temor do Eterno, porque é lá que está o seu futuro. E a sua esperança não será frustrada. Um outro texto, ainda aqui em Provérbios, eu quero ler com vocês. Provérbios 24, versículo 1, diz assim: não tenha inveja dos perversos, nem queira estar perto deles. Tudo que pensam é causar confusão, só sabem falar de violência. E o outro versículo é o versículo 19 e 20, que diz assim: não perca a cabeça com os arrogantes, nem tenha inveja com a prosperidade dos perversos, pois eles não têm futuro nenhum, estão indo para um beco sem saída. Cuidado, se você está tendo inveja daqueles que desagradam a Deus. Eles só querem causar confusões. Talvez a sua mente está confusa agora, mas saiba que é melhor você mergulhar de cabeça no Eterno, em Deus, porque a sua esperança não será frustrada. Que Deus o abençoe. Eu vou orar por você neste momento. Querido Deus e Pai, Pai do meu Senhor, Pai do meu Salvador Jesus Cristo, obrigado. Obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso de poder chegar diante da Tua presença, de poder falar contigo, ó Deus, de poder agradecer ao Senhor pelo sol que brilha, pela chuva que cai, ó Deus, sobre nós, pelo vento que sopra, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Pai querido.
Obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha esposa, obrigado pela minha família, Pai. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos em Cristo, pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, ó Deus, que estão ouvindo essa mensagem. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor continue a nos abençoar, continue a derramar a sua bênção sobre nós, nos livra, Senhor, de toda inveja, nos livra de todo mal, ó Deus. Não permita que os nossos olhos contemplem a prosperidade dos arrogantes, dos perversos, dos ímpios, que desejamos isso para nós, mas nos livra de tudo isso, ó Deus, e permita, Deus, que nós olhamos somente para Ti, que nós mergulhamos de cabeça no Teu temor, que nós buscamos a Tua face, que nós chegamos diante da Tua presença para que o Senhor, ó Deus, cumpra o Teu querer em nossas vidas. Pai, cuida de nós, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Pai querido. Eu oro, eu agradeço ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus os abençoe. Saiba que não vale a pena ter inveja dos perversos. Pense nesses textos que nós lemos. Mergulhe de cabeça no temor do Senhor, onde a sua esperança jamais será frustrada. Não tenha inveja dos arrogantes, dos perversos ou dos ímpios. Que Deus os abençoe.